ela falou algo aqui tremendo. E se você não pegou essa chave, vou falar de novo. Quebra o orgulho. Tira o orgulho. Tira a soberba. E seja crente. Quando você se acha melhor do que alguém neste lugar, não é aqui que você tem que estar. Porque aqui não tem ninguém perfeito. O que temos aqui são pessoas imperfeitas, precisando de Jesus, para a glória dele e para a honra dele. Já faz 3 domingos que eu estou aqui para afirmar e startar todo desenvolvimento do pastor Sérgio e da sua família aqui na igreja como ministério. Era para ter feito isso na ceia, mas eu sou uma negação. Ainda que eu anote aqui, eu esqueço por conta do decorrer do culto. Mas pastor Sérgio e pastora, mulher de pastor não tem jeito. Quando está assumindo o ministério, lá é cá, é uma carne só. Ainda que a minha esposa sempre fala, o ministério é teu, mas você é minha mulher. E sendo a minha mulher, tem que exercer a função daquilo que nós fomos imposto a fazer para glorificar e exaltar o nome de Jesus. Então, estou até sem palavras aqui para poder falar isso. Quero agradecer a Deus e deixar bem claro para toda a igreja que o pastor Sérgio está com os 2 pés dentro. Sua família está com os 2 pés dentro do ministério. Tenho conversado bastante com ele falou, pastor, até a hora que Deus falar chega. E como eu sei, não sei quando ele vai falar chega, eu estou junto. E eu vesti a camisa do Ministério Frutos da Fé. Você pode receber essa família em nome do Senhor Jesus? Glória a Deus. Aleluia. Luciene também, por conta do tempo dela, às vezes não consegue vir. Eu falei, Lu, a gente tem que startar isso lá na igreja. Tem que fazer tudo isso. E a Luciana já é membro da casa, meus irmãos. Luciene. Eu falei o quê? Tá todo mundo na letra do L. É membro da casa. Amém, irmãos? Amém. Amém, irmãos? A gente ainda não bateu um papo com a Mônica. Mônica, nós conhecemos ela na célula, no culto do lar, na casa da Cida. E ela tem gostado de estar aqui conosco no ministério. Ela tem se sentido à vontade aqui. E como que você vai receber essa irmã na igreja? Se sinta abraçada por nós, viu? Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Também tem a Kátia. Kátia, né, Kátia? Kátia é amiga da Val. A Val convidou a amiga para dar uma força, um apoio para ela. Vamos lá na igreja. Vou resenhar aqui, tá bom? Tenho liberdade para você porque eu tenho amizade. Eu apresentei a sua filha, eu me considero seu amigo. Falei, não tem nada a fazer, vamos lá na igreja. Aí a amiga veio, agora a amiga que empurra a Val. Vamos! Né? Glória a Deus, ela faz mais coisa do que a irmã Graça, que é mais velha, pela Val. Eu lembro de uma quinta-feira, ela chegou, eu tô ligando pra Val vir. E a Val mora muito mais longe do que ela. Mas tem. A filha da Val gosta da salinha das crianças. Isso para mim é gratificante ao Senhor Jesus. E muito mais o Senhor tem para nos dar. É nós que somos relaxados. E não fazemos da forma que temos que fazer. Para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos para a palavra do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia. Jeremias capítulo 17. Júnior e Clívia, vocês são da casa, não precisa nem falar nada, tá? Deus abençoe a vida de vocês. Glória a Deus. Jeremias capítulo 17. No versículo 1 a seguir. Irmãos, eu já usei esse texto aqui de várias formas. Em saudações, nunca preguei sobre esse texto.
E já faz uns meses já que eu estou refletindo sobre uma palavra para nós pregarmos. Nesse dia de hoje, estava com 3 textos para poder falar hoje, mas o Senhor alerta no meu coração esse texto. E esse texto tem uma frase contida nesse texto que muita gente usa, e eu acho que nem sabe quem é a pessoa que idealizou essa frase. Está embutida lá no versículo 7. E às vezes usa fora do contexto, fora do entendimento do que essa frase quer dizer. E muitos pregadores usam desse texto de Jeremias, geralmente só o versículo 7 e o versículo 8 para pregar. Eu falei, não, Senhor, essa mensagem não é a partir do versículo 7 e 8. Essa mensagem é a partir do versículo 1. É a partir daqui que o Senhor está ardendo no meu coração para a gente falar nesta noite. E se apertar um pouquinho aí, fique tranquilo. Papai, ele ama, e ama tanto que ele corrige aquele que ele ama. Se o papai puxar a sua orelha e fazer você sentir, ai, está doendo aqui, é porque é necessário a gente nascer de novo. Aleluia. É necessário nós nos convertermos todos os dias. É necessário nós entendermos que temos a oportunidade de viver em novidade de vida. E o viver em novidade de vida, todo dia é um dia novo para a glória e honra dele. Louvado e exaltado o nome do Senhor Jesus. Diz o texto assim: o pecado de Judá está escrito, versículo 1, com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante gravado na tábua do seu coração, e nas pontas dos vossos altares, como também os seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus bosques, junto às árvores frondosas, sobre os altos outeiros. O meu monte, no campo, a tua riqueza e todos os seus tesouros darei por presa, como também os teus altos, por causa do pecado, em todos os teus termos. Assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e te fartei servir os teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendestes na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tamangueira no deserto, e não verá quando vem o bem, antes morrerá nos lugares secos do deserto, na terra salgada, inabitável. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se fadiga, nem deixa de dar frutos. O texto que eu falei que as pessoas muitas das vezes usam errado é o versículo 5. Não é o 7, é o versículo 5. Assim como diz o Senhor, maldito é o homem que confia no homem. Às vezes a gente quer usar isso aqui como um jargão para dar desculpas de algumas coisas. Mas vou decorrer aqui o que Deus colocou no meu coração. Irmãos, o profeta Jeremias foi considerado um dos sacerdotes mais importantes, porque a sua mensagem era relevante para as pessoas da sua época e também as pessoas de todos os tempos, ou seja, até nós. A mensagem do profeta Jeremias é uma mensagem importante, relevante para todos os tempos.
Jeremias foi tão importante que ele anunciou coisas que haveria de acontecer. Ele anunciou coisas que estavam acontecendo. E ele também mencionou e profetizou algo importante para todos, que também traz para nós uma esperança. Esse profeta, diz os pregadores, que ele é considerado um homem chorão. Pregava, falava, chorava por ver o povo rebelde, o povo rebelião, o povo ingrato, o povo sem interesse algum pela vontade de Deus. Nesse texto em que nós acabamos de ler, o profeta faz uso da oportunidade de uma denúncia. Ele faz uso da oportunidade de esclarecer, Marconi, algo que estava acontecendo no meio da igreja, no meio do povo chamado judeu, a qual Judá, sendo um povo escolhido por Deus para viver a vontade de Deus, para viver os planos de Deus, estava corrompendo e dando oportunidade da corrupção e da destruição dos planos de Deus para o meio deles. Isso há muitos anos atrás, há milhões de anos atrás, antes de você e eu existir. Só que quando eu leio esse texto, parece que ele é tão atual, parece que ele é tão preciso, mas toque aí, gente, eu quero ouvir vocês tocando. Cadê o Kelvin? Quem mandou você sair daqui? Não volta pra cá, não. Volta pra cá, deixa Deus te usar, vai devagarzinho, deixa Deus te usar. Parece que é tão atual porque nós vemos, e isso eu não estou acusando, isso eu não estou dizendo que a igreja ela está se rebelando com um fator acusativo, não, é verídico, é real. O pecado de prostituição no meio da igreja. Nossa, pastor, tem mulher traindo o marido, tem marido traindo esposas. Se tiver, está mais grave ainda. Mas o pecado que eu quero dizer como prostituição é negando a oportunidade de ser salvo em Cristo Jesus e pregar o Evangelho através do seu comportamento como homem e mulher separados para a glória de Deus. E quando você nega isso, isso é um pecado de prostituição. Isso é um pecado que Deus ele rejeita. Isso é um pecado que Deus coloca para fora. O povo de Israel estava tão desviado dos preceitos de Deus que o profeta ele usa uma figura de linguagem dizendo que o pecado desse povo estava escrito com um ponteiro de ferro. Pensa, escrito com um ponteiro de ferro. Você já foi viajar para essas cidades turísticas, aonde que sempre tem alguém que vai fazer um chaveirinho e fica lá vendendo, quer colocar o nome da sua família aqui? Eu já fui nisso e ganhei a rosa com os presentinhos, eu coloquei meu nome, Sadraque e Rosa, no coraçãozinho, mandei gravar. Lembra disso, amor? Nem lembra mais, faz tanto tempo. E é interessante que ficou gravado que pode cair água, pode ficar no meio da terra, pode ficar a qualquer tempo, ele não perde, que está lá gravado, está gravado. Existe pecado no meio do povo que é tão sério que está aqui, ó. E você vem, adora, você vem, glorifica, dá até uns pulinhos que nem o pastor, tirado o barato do pastor, porque domingo passado
Eu estava tão cheio da graça aqui que eu estava pulando, eu pulo mesmo, não estou nem aí. É na hora do louvor. É o momento de eu me expressar no Senhor. Parece que o púlpito vai cair, mas não vai cair não. O marceneiro fez um negócio bom aqui, colocou carne no vergonha. Mas existem pecadinhos lá dentro. Existem coisinhas lá dentro. Que, como uma denúncia, o profeta está dizendo: você tem que libertar-se disso. Você tem que tirar disso. Você tem que se libertar disso. Porque vai chegar o dia em que haremos de prestar contas diante daquele que morreu na cruz do Calvário. Vai chegar o dia em que não tem diferença do Márcio pro Marciel, não tem diferença do Marconi pro Kelvin, não tem diferença de mim pro pastor Sérgio. Vai chegar um dia em que todos nós dobraremos o nosso joelho diante dele e teremos que reconhecer ele. O fator principal é: será que ele vai nos reconhecer como filho? Será que nós estamos prontos para ser reconhecidos como filho? Ou nós estamos dentro daquela qualidade? Senhor, eu profetizei. Senhor, eu até dei os pulinhos. Senhor, eu até vesti uma roupinha legal. Senhor, eu até peguei a Bíblia e coloquei debaixo do braço. Mas ele vai olhar para você e vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Está pensando que o evangelho é para fraco? Está pensando que o evangelho não é para defeituosos, é para problemáticos, ser limpos de dentro para fora, para a glória do nome dele. Aleluia. O pecado de Judá estava tão profundamente escrito que não podia ser apagado. Tem pecados externos e tem pecados internos. Pecados externos é aquele que você já não esconde mais de ninguém. Todo mundo está vendo. Sabe quando parece que a pessoa chuta, né? Eu ia falar uma palavra aqui que ia ficar meio esdrúxula. Tô nem aí. Sabe aquele estado? Que você não tô nem aí. Tá de ombro. Já tô na lama mesmo. Mas tem um pecado interno, que é você e Jesus que conhece. E aí? Esse pecado, ele está gravado na tábua do seu coração, do nosso coração. E em muitos casos, o diabo, o nosso inimigo, ele usa esse pecado para nos acusar, para nos impedir de subir o nível de comunhão com Jesus. Porque a palavra vai dizer, o próprio Jeremias vai dizer, que é do coração que procede os pensamentos bons e os ruins. Meu irmão, quantos de nós temos uma aparência bacana, mas estamos com o coração duro? Temos aparência bacana, mas estamos com o coração ferido? Quantos de nós temos aparência legal e estamos com o coração que só Deus para ter misericórdia? E o mais importante, que Deus tenha misericórdia para esse problema. O profeta Jeremias, ele usa a figura de linguagem para expor ao povo a sua iniquidade. E ele usa uma palavra que está narrada no texto: o pecado
Tem crente que aceita Jesus. Tem crente que entrega a vida para Jesus chorando, chorando. Vem chorando. Não sei se vocês já conheceram esse tipo de pessoa, eu já. Vem chorando, vem se arrebentando. Vem aqui e se desmancha no Senhor. No domingo, na segunda-feira, dá tchutá, tchutá. Porque ele não deixou o poder do Espírito Santo de Deus fazer na vida dele o que precisa ser feito na sua essência. Foi feito na emoção, foi feito por aparência e não foi feito com a entrega na sua totalidade. O povo de Israel estava desse jeito. E é tão atual essa palavra que parece que nos nossos dias acontece da mesma forma. Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriando. Está diferente hoje? Não. Por aumentar a iniquidade, a gente vê brigas dentro da igreja. Por aumentar a iniquidade, a gente vê inveja dentro da igreja. Por aumentar a iniquidade, a gente vê discórdia dentro da igreja. Por aumentar a iniquidade, a gente vê pessoas, como o Doug falou aqui, na primícia, no momento de introdução do culto. Nós, muitas das vezes, não nos damos a oportunidade de nos relacionarmos, de nos falarmos, porque achamos, muitas das vezes, que ele não tem condições de falar comigo. Eu não tenho condições de me abrir com ele. Peraí, quem é que somos nós? Deus está falando desde o início desse culto. E possa ser que eu não esteja aqui amanhã, mas se eu estiver aqui amanhã, eu tenho que viver esta palavra, porque essa palavra ela tem que transformar a minha vida. Qual era o pecado que o povo tinha? O pecado da idolatria. A gente idolatra as pessoas. Se for fulano que for cantar, eu dou glória. Se for fulano que for pregar, eu dou glória. Se for fulano que for palestrar, eu dou. Se não for fulano, eu nem vou. Porque eu não gosto. Eu nem vou. Porque eu não vou com a cara. Eu nem vou. Mas se for fulano, eu estou. Se for pastor Marconi, não vou. Marconi, vou nada. Idolatria é pecado que Deus rejeita. É pecado que Deus não. Jeremias, ele fala algo tão interessante nesse texto que ele fala bem claro. Os seus filhos começam a viver o que sai dos seus lábios. Os seus filhos começam a viver do que você produz dentro da sua casa. Os seus filhos começam a viver aquilo que sai do seu coração. Quantas vezes eu já cheguei com a Nathalie e perguntei para a Nathalie: por que você não conversa com o ciclano? Eu falei: não tem que agir assim. Você não tem que fazer pouco caso de ninguém. Porque ninguém, estou falando mentira ou verdade? Estou falando verdade. Porque, irmãos, ela tem que entender que a partir de mim não existe dissensão de pessoas. Ela pode até tomar algum partido na vida, mas ela vai poder dizer: eu tomei esse partido errado, foi por minha conta e risco, porque meu pai nunca me ensinou a fazer isso.
O profeta Jeremias, ele traz denúncias do comportamento deste povo. O povo de Judá pensava nos seus ídolos com tanta frequência, com tanto amor, que nós, como os cristãos, agora vai pegar. A gente senta na roda, conta da novela, conta da fofoca, conta de todas as coisas. Mas será que você, se você está fazendo, aplaude o Senhor. Se você não está fazendo, comece a fazer. Foi tão bonito que o pastor, que o evangelista Kleber falou aqui na quinta-feira. E quem não está vindo de verdade está perdendo. Não porque eu sou pastor da igreja. Quem não está vindo está perdendo. Que Deus está usando até os da casa para poder falar. A gente senta na roda, a gente fala mal do outro. E às vezes a vida do outro tem mais foco no meio da roda do seu convívio do que Jesus. Jesus fica em segundo, terceiro e quarto plano. Aí quando você não, a gente não pode ficar falando. A gente é crente, mas já pegou antes. Já introduziu coisas antes. Naquele que precisa entender que do nosso ser tem que fluir rios de águas vivas. Rios. Águas que geram vidas. Não fala para mim, fale para você mesmo o que está fluindo do seu ser. O que está fluindo do seu ser. O que está fluindo da sua vida. O que está fluindo da sua intimidade. Tivemos um momento aqui hoje tão gracioso na consagração de manhã. Eu chorei, a Denise chorou, a Camille chorou, a Sofia chorou, pelo menos na nossa roda aqui de diálogo. Foi tão gostoso, irmãos. Segundo plano, segundo ponto. O profeta Jeremias traz uma sentença. Deixa eu te dizer uma coisa. Existe uma sentença para todos aqueles que negligenciam a oportunidade de ser um instrumento para a glória de Deus. Vou voltar. Existe uma sentença, existe um juízo, existe uma cobrança, e não é do pastor Sadraque, não é do pastor dessa igreja, é do pastor da igreja, é do pastor da igreja. Quem é o pastor da igreja? Aquele que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Se você não lembra dele, eu vou te dizer, ele é Jesus Cristo, o Nazareno. Ele é Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário e nos deu a vida. Obrigado. No versículo 4, versículo 5, o profeta Jeremias, ele traz uma narrativa da sentença que está proposta ao povo de Judá. E ele traz uma figura de linguagem. E aqui eu trago algo que a gente usa totalmente errado. A gente usa essa palavra, que maldito é o homem que confia no outro homem. E a gente usa isso para não ser Marconi sincero com você. Ah, eu não vou confiar no Marconi. Isso é mentira. O texto não fala isso. O Marconi não tem o poder de me dar a salvação da minha vida em Cristo Jesus, mas ele tem o poder de me conscientizar do caminho que eu tenho que andar, a chegar a receber a coroa de vida eterna.
Você tem que confiar. Como que eu falo que eu não confio no homem? Eu tenho que confiar. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu tenho que confiar no piloto do busão. É ele que está me levando para o serviço. Eu tenho que confiar nele. Então essa confiança não é a confiança que o profeta Jeremias está narrando aqui no texto. O profeta Jeremias está narrando no texto a confiança de depender da sua vida como salvação. A sua vida como salvação, ela só depende de Deus. E é em Ele que nós devemos recorrer. É nele. Mas nós podemos confiar uns nos outros. Imagine, irmãos. Vou usar o pastor Sérgio e a pastora Miriam. Imagine se você não confiasse nela e usasse texto. Maldito homem que confia no outro homem. Como que o senhor iria trabalhar e ia confiar na sua esposa em casa? Como que o senhor iria confiar na sua esposa sair para fazer compra? Você precisa confiar nela. Você precisa acreditar nela. Você precisa querer entender que ela é uma pessoa idônea para estar ao seu lado. E quantas vezes nós usamos esse texto errado para não cumprir o propósito de unidade em Cristo Jesus? Você pode falar: pastor, mas eu fui traída. Pastor, eu fui prejudicado. Irmãos, não é porque eu sou pastor, não. Mas me prove um serviço mais ingrato a ser feito do que o pastoreio. A gente ora, a gente quer fulano bem, a gente chama a pessoa para o ministério, a gente chama. E eu tenho que exercer a minha confiança. Eu tenho que continuar acreditando. Porque a minha confiança está no Senhor que muda o homem. Não está na minha, mas está nele que muda o homem e a mulher para viver o propósito dele. E a gente traz isso para nós. E queremos dar desculpas esfarrapadas para não fazer aquilo que precisa ser feito em Cristo Jesus. A sentença que Jeremias apresenta para esse povo de Judá. Ele fala que o povo será forçado a abandonar a terra que lhes foi dada como herança, mas que para contaminarem, ou seja, para contaminar com idolatria, ou seja, isso fala do resto dos anos sabáticos, de tudo que eles tinham como privilégio, de tudo que eles tinham como oportunidade de viver no Senhor, mas como deu legalidade ao pecado, à idolatria, à feitiçaria, a tantas coisas no bojo do pecado, eles perdem a promessa de viver. Ele usa uma figura de linguagem. No texto fala que existe uma tamangueira. Eu fui pesquisar. A tamangueira no deserto, que o profeta Jeremias narra na história, é uma árvore até bonita. Ela gera até folhas. Ela fica até bonita. Ela fica até presenciosamente bem. Mas ela só serve para dar sombra para o outro. Ela só serve para viver na solidão. Ela só serve para estar ali. Porque ela quis confiar na força do seu braço, na força das suas intenções, e esqueceu do que Deus é por sua vida. Por que eu estou falando isso? Hoje nós estamos falando aqui sobre... Como é que é? O efeito? Não, como é que é? Como é que foi o tema hoje, né? Levítico 20. Santificai-vos e seja santificado. E continue 600, alguma coisa assim. Mas era sobre consagração. Fala aí, como é que era?
A primeira pergunta: o que é consagração? Para nós saiu, qual é o efeito de uma vida consagrada? Irmãos, o efeito de uma vida consagrada, o efeito de estar consagrando ao Senhor, o efeito, e aí a gente foi procurar texto na Bíblia que mostra pessoas com esses efeitos na vida. E aí a Sofia falou: eu gosto de... Quem foi que você falou, Sofia? Moisés. A Camille tô falando do meu grupo, falou que era Jó. Irmãos, volta para cá. Uma vida consagrada ao Senhor, uma vida devota ao Senhor, uma vida confiada no Senhor, não tem como você não gerar frutos. Não tem como você ser uma tamagueira no deserto simplesmente por estar lá. Porque ele fala, olha só, maldito, e esse termo é usado com frequência em Deuteronômio, pois a palavra distinta para este homem é empregada em duas passagens. Ou seja, a primeira se refere a um indivíduo forte e capaz, e a segunda a um termo geral para a humanidade, criada à imagem de Deus. Está em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 28. Ou seja, não é possível confiar ao mesmo em Deus e nos seres humanos. Ou seja, voltar o coração para o povo consiste em afastar-se de Deus. Quando o povo de Israel esquece de Deus, ele esquece dos benefícios de Deus, ele esquece do poder de Deus, ele esquece da bondade de Deus, ele esquece do que Deus tem planejado para ele, e começa a confiar simplesmente em homens para a sua salvação, ele se torna uma árvore frutífera. Ele se torna uma árvore que só está ali, só tem aparência, só tem o status, só tem a condição de estar ali, mas não gera mais nada, a não ser que sombra para o outro. O outro chega cansado de fazer alguma coisa, eu vou ficar perto aqui para legal essa árvore. Mas os planos de Deus não é esse para você. Os planos de Deus não é esse para nós. Os planos de Deus é para que nós estejamos ainda aqui no deserto, ainda que sendo tratado por Deus, ainda que sendo tratado pelo Senhor, ainda que sendo abraçado pelo Senhor, gerando frutos, gerando frutos, gerando frutos, gerando frutos, e os frutos dignos de arrependimento, Marconi. Porque no cerne desta mensagem, entre o versículo 7 e o versículo 8, como uma recompensa de tudo aquilo que nós fazemos com o Senhor. Vamos ler? Versículo 7 e o versículo 8. O que diz lá? Bendito é o homem que confia no Senhor, e cuja sua confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que se estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor. Eu gosto demais disso. Eu gosto demais disso, porque ele fala, porque será como a árvore plantada junto às águas, que se estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor. Sabe o que isso quer dizer para você? Quando eu entendo o plano de Deus para a minha vida, e quando eu entendo que Ele é Senhor da minha vida, ainda que eu entre pelo deserto, eu não me preocupo, porque na sequidão eu gero frutos. A Luciene falou aqui algo, se você não entendeu, está passando pelo deserto, sem cirurgia, com bisturi cortando a sua carne, sem cirurgia, com um dreno entrando no seu organismo, mas entrou para uma sala, e entrando para uma sala, é questionada pela sua fé, e ela pode dizer, no meio de dores, no meio de angústia, no meio de lágrimas, no meio de sofrimento, eu tenho um Deus, e esse Deus é o meu Deus, e não é esse estado que diminui a minha fé, e não é esse estado que diminui a minha crença, e não é esse estado, ainda que possa doer na alma.
queremos viver no status, queremos viver nos holofotes. Quantas pessoas aí fora? Quantas cadeiras vazias tem aqui? Esse espaço aqui cabe 90 pessoas. Já tem mais de um ano que nós estamos aqui. O que nós temos feito? Parte da liderança. Isso serve para mim. Parte da liderança. Parte de você que assumiu o ministério. Parte de nós que estamos aqui fazendo. Mas eu estou fazendo. Vamos fazer mais. Porque o que nós estamos fazendo está sendo muito pouco. Estou passando pelo deserto, pastor. Como o Doug falou aqui, bem falado, às vezes eu estou passando pelo deserto. Mas quando nós nos ajuntamos, sabe o que o Doug falou para mim? No domingo passado, que eu elogiei ele aqui na ministração do louvor. Ele falou para mim, parece que quando a gente está mais fraco, é aí que Deus nos usa. Eu falei, isso é bíblico, cara. Isso é bíblico. Porque Deus fala que é na nossa fraqueza que Ele está do nosso lado, pegando em nossa mão, fazendo a gente levantar. Quem nunca passou por essa experiência? Eu preciso conversar. Eu preciso de alguém para conversar. E é quando a gente mais verbaliza isso que aparecem pessoas para a gente orar. Que aparecem pessoas para a gente conversar. Mas eu estou precisando de ajuda. Quem disse? Irmãos, a métrica de Deus é diferente da nossa. Eu vi num devocional esses dias com o pastor César Cavalcante. Eu compartilhei com algumas pessoas. E compartilhei no meu status do WhatsApp. Às vezes, Deus não vai aliviar a sua carga. Ele não vai tirar a cruz das suas costas. Ele vai ajustar os padrões para você ir mais longe. Com as dores, com as lágrimas, com o sofrimento, mas gerando frutos. Existe uma recompensa. O termo bendito geralmente é utilizado nos Salmos e em Deuteronômio. Descreve os benefícios para aqueles que dedicam ao Senhor e a sua palavra. O vocábulo traduzido como confia e esperança são relacionados no hebraico, ou seja, plantada. A ilustração de uma árvore frutífera é retirada diretamente lá do Salmos 1 e do verso 13. Será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará, e tudo quanto fizer prosperará. Ou nós vivemos a palavra do Senhor, ou nós estamos perdendo tempo aqui com a Bíblia debaixo do braço. Ou nós somos cristãos de verdade e abrimos mão do nosso orgulho, da nossa soberba, e limpamos o Evangelho do Senhor. Ou nós estamos aqui só. Quem já foi para o Nordeste, já viu na televisão bonecão de Olinda? Que nem um bonecão de espantalho. Só lá! Irmãos, o que gera de nós tem que gerar frutos. Qual é o fruto que tem gerado na sua vida? Temos o ministério infantil aqui atrás. Temos os adolescentes aqui. Temos as mulheres. Temos os homens. É tão interessante que nessa geração de tecnologia, a gente tem um pastor cada um que gosta, né?
Fernandes Dias Lopes, ele é meu pastor. Eu, particular, gosto do César Cavalcante, ele é meu pastor. Aí eu gosto do Luciano Subirá, ele é o meu pastor. Fala um famoso aí. Aí eu gosto do Malafaia. Eu gosto de Edir Macedo, porque eu ouço a palavra dele e me faz prosperar. Não pode falar nome, não, mas tem um monte de crente que é assim. Geração da tecnologia, você não valoriza. Ah, Jesus. Você não, ainda mais hoje, eu não posso chamar a atenção do pastor Marconi. Posso revelar? Do vídeo? Do vídeo desse dia atrás? A gente estava falando aqui que teve a resposta na quinta-feira. Pode. Eu tenho intimidade com você. Quem acompanha um vídeo, o grupo do celular, do WhatsApp da igreja, eu postei um vídeo aí, estão lá na minha rede cheio de... Irmãos, eu falo que a nossa fala nos torna refém. Eu estou pregando aqui. Amanhã eu vou ser exposto por a grande nuvem de testemunha para me negar aquilo que eu prego. Eu não sei como tem gente que... Ai, Jesus. Eu postei um vídeo. Aí eu lá em casa falei, nega, eu vou postar para dar um Marconi. Eu falei para ele. Falei, não vou postar não. Porque esse negão chegou num gás aqui, não chegou, não chegou. Quem está aqui mais antigo? Mas quando chegou num gás aqui, um gás. Foi. Estou mentindo ou não? É verdade. Então. Eu acho que a culpa é a Viviane. E aí, Marconi está aqui na outra igrejinha pregando assim. A semana tem, você ainda fez a pergunta para mim e errei. Eu falei 40. Aí depois ele, não, pastor, quanto é que é 60? 160. E na verdade eu falei, oh glória. Eu falei, não estou nisso aqui não, Jesus. Postei a primeira coisa que ele falou, pastor, está me atingindo aqui. Aí você fala igual vai lá, é tu também. Quantos de nós dizemos, eu sou salvo em Cristo Jesus? No outro dia negamos a nossa fé em Cristo Jesus por conta de gabelas, por conta de conversas, por conta de fala, por conta de que o outro acha. Irmãos, quem está preocupado em sua vida é Cristo Jesus. E se você está glorificando a Ele, continue. Mas se não está glorificando a Ele, volta depressa. E aí eu chamei a menina aqui para pregar na quinta-feira. Eu não sei se eu imponho medo. Que ele prega. Eu já vi o cara pregando. Estou terminando, mulher. A mulher fica ali olhando no relógio. E ele falando, saiamos do natural e entramos no sobrenatural. Numa simplicidade, mas com uma profundidade. Quantos de nós ficamos só na razão, só na superfície, e esquecemos do sobrenatural de Deus, esquecemos de intimidade com Deus. E aí ele fala, a semana tem 160 aí, quantas horas? 8. 168, eu falei, ela confirmou. Irmãos, Deus não quer a gente prostrado, Deus quer a gente frutificando, Deus quer fazer a gente gerar, Deus quer fazer a gente caminhar, Deus quer fazer a gente fluir, e através de nós, que o outro
porque será como a árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas as suas folhas ficam verdes, e no ano de sequidão não fadiga nem deixa de dar frutos. Está doendo, está difícil, está inexplicável. É hora de gerar frutos, é hora de gerar, é hora de criar, é hora de fazer, é hora de sair do, sabe, aquela coisa do alcance da mão e avançar para a glória e honra do nome dele. Foi para isso que eles nos chamou. Existe uma recompensa para aqueles que confiam em Jesus. Existe uma recompensa para aqueles para aqueles que confiam em Jesus. Aonde está a sua confiança? Está confiando no pastor Sadraque? Não confia em mim, não, confia nele. Está confiando no fulano, no ciclano? Não confia em fulano e ciclano, não confia nele. Está confiando no título, está confiando no nome da instituição? Não confie nele. É ele que pega na sua mão na hora que você mais precisa, para poder caminhar e continuar glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Levante-se, vamos orar ao Senhor Jesus. Nessa oração, peça para que Deus mude a sua história. Peça para que Deus faça algo na sua vida que eu não posso fazer. Peça para que Deus faça algo em você, para que o nome dele seja glorificado. Porque é uma palavra que eu não tiro dos meus lábios, e é ela que me faz caminhar todos os dias. Chegará o dia em que Cristo prestará conta de tudo aquilo que eu estou fazendo, e eu quero estar dentro daquilo que Deus tem planejado para mim. Quem disse que é fácil? Mas é possível quando caminhamos com o Senhor. É possível quando dependemos do Senhor. É possível quando chamamos a responsabilidade para nós e fazemos aquilo que precisa ser feito. Está tão difícil o Evangelho dos últimos dias, que parece que a gente tem que ficar escolhendo palavras para poder pregar na igreja. Está tão difícil o Evangelho dos últimos dias, que parece que a gente está colocando o ambiente como maior do que o Deus do ambiente. Mas eu quero acreditar que neste lugar há uma reverência a Deus a qual nós servimos. Há uma reverência ao Deus em que buscamos. Há uma reverência ao Deus que acreditamos e que faz de nós uma nova criatura, a viver o Deus sobrenatural, para caminhar com Ele e usufruir dos benefícios dele. Curva sua cabeça. E é o momento de você se quebrantar no Senhor. É o momento de você pedir para que Ele faça aquilo que nós não podemos fazer. Porque o pecado gravado na tábua do coração, Ele tira. O pecado enraizado de anos da sua vida, Ele tira. O pecado, aleluia, que tem, aleluia, destruído o seu relacionamento com o outro, a viver o sobrenatural de Deus, Ele tira. Ele tira porque Ele é mestre em fazer. Ele é mestre em fazer uma nova história, Ele é mestre em fazer um novo caminhar, Ele é mestre em fazer de nós uma nova criatura. Isso é todos os dias. Isso é todos os dias. Pai, é para a glória do Teu nome, Senhor. É para a glória do Teu nome, Pai. É para a glória do Teu poder que aqui estamos, Pai. Para viver o Teu sobrenatural, Senhor. E caminhar contigo, porque contigo, ainda que estamos no deserto, ainda que estamos no vale, ainda que estamos, Pai, como esquecidos no meio da sociedade, o Senhor faz, Pai querido.
desta comunidade, a mudar a história, Pai querido, Senhor, a minha família, a mudar a história, Pai querido, aleluia, do convívio, Senhor Jesus, de cada um de nós, para que quando olharem para nós, quando nos verem, quando forem em nossa casa, quando nos relacionarmos, quando falarmos um com outros, Pai querido, possamos refletir a glória do seu poder, a glória do seu amor, a glória da sua bondade. Pai querido, o Senhor é o Deus que tira, Senhor, a mágoa, o Senhor é o Deus que tira, Pai querido, a angústia, o Senhor é o Deus, Pai querido, que tira, Pai querido, aleluia, tudo aquilo, Pai querido, que tem impedido a tua igreja, Pai querido, de avançar, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Recebe a nossa humilhação, Senhor. Recebe a nossa humilhação, Pai. Recebe a minha humilhação do Senhor. Recebe, Pai, querido, o meu quebrantamento do Senhor, Pai. Para viver o teu sobrenatural, Deus. Senhor, há uma recompensa para aqueles que se humilham, Senhor. Há uma recompensa para aqueles que se entregam ao Senhor. Há uma recompensa, Pai, para aqueles que se entregam de corpo e alma e espírito ao Senhor. Que sejamos, Pai querido, homens e mulheres, para viver o teu sobrenatural, Pai. Adore o Senhor.